dele era intenso, sabe? Tudo dele era intenso, tudo dele era... O que eu tenho mais para aprender? O que eu posso fazer de melhor para a humanidade, para as pessoas, sabe? Era assim, amigo de todo mundo. Ele era uma pessoa que viveu 50 anos à frente do seu tempo. Ele não foi só um médico. Ele foi um verdadeiro sacerdote da medicina. Sacerdote é aquele que se doa para as pessoas. Meu pai era assim a inovação. Ele acreditava em tudo, ele estimulava as pessoas. Ele era à frente do tempo. O grande cacique. Eu sempre vi ele como grande chefe. Acho que também foi um médico, como provavelmente hoje não tem mais. Foi a pessoa, depois do meu pai, foi a pessoa mais importante na minha vida, foi o Dr. Haroldo. O Dr. Haroldo é uma pessoa, acho que não existe igual, né? Ou se existiu, nasceu morto. Meu avô nasceu em Bananal e, adolescente, foi trabalhar numa loja em São José do Barreiro. Sebastião José Rodrigues, ele na realidade era funcionário do Seu Gulhô, lá em São José do Barreiro. O Seu Gulhô, quando comprou a loja, eles transferiram a loja para Resende. E o trouxe como gerente para essa loja. Para os Campos Elíseos, na Avenida Albino de Almeida. Que depois de uns anos virou a Gulhô Rodrigues, que era onde hoje atualmente é o Banco do Brasil, e ela se estendia até o Banco Itaú. A loja recebia na parte de trás os tropeiros que vinham da serra, que traziam os mantimentos, traziam queijo, tudo que era vendido naquela época. Contam as pessoas que nessa loja se vendia tudo e ele emprestava dinheiro como um banco. Ele ajudava muitas pessoas, ele tinha um potencial enorme comercial. Essa loja teve uma significância muito grande em Resende e era uma loja que você comprava de um pio de ave a um Studebaker, um automóvel, um caminhão. Tinha outra característica, na hora do almoço ele almoçava na mesma loja, né? No mesmo local. Então ele tinha uma mesa grande que ele ficava na porta e convidava as pessoas para almoçar com ele. E o meu avô, na época, comprou o palacete, casou-se com a minha avó Adelaide, e eles compraram o palacete na Praça do Centenário, e ali eles se estabeleceram e tiveram os 11 filhos. No casamento dos dois, minha avó recebeu uma chácara da família dela, que era aqui depois do Seis Maria, até mais ou menos o Colégio Oliveira Botelho. E ali naquela esquina onde a Unipo vinha ali, tinha uma casa que era uma casa que eles chamavam de chácara. Era o lugar que a minha avó passava as tardes. Ela vinha numa charrete lá do palacete, e ali ela tinha um banquinho que ela ordenhava umas cabras. E ela tinha um prazer de fazer aquilo e distribuir o leite para as crianças carentes. E ela também tinha um hábito, se tinha alguém de rua, ela dava um nome e botava sobrenome de Jesus. E assim ela criou algumas pessoas com o sobrenome de Jesus. E era muito longe, muito distante. E ela vinha, passava praticamente o dia aqui e voltava para casa. Ela tinha a horta, tinha o pomar dela, que até hoje essas verdadeiras mangueiras aí foram plantadas por ela. E essa chácara, mais tarde, ela dividiu entre os filhos homens. Tio Tacinho fez a casa dele, meu pai ficou com a casa do meio, a chácara do meio, e o tio Délio a outra. O tio Bastião, que foi embora para São Paulo, desistiu e vendeu para os irmãos. Meu pai nasce em 1915
em 18 de maio de 1915. É bacana porque não tinha cartório, não tinha onde registrar, então tinha um livro de família que ficava escrito. Já na década de 30, ele já tinha feito o curso primário. Quando chega a época do ginásio, não tinha mais ensino aqui, nem era hábito das pessoas com a situação melhor estudar, porque iam herdar alguma coisa. Mas o meu pai tinha um sobrinho um pouco mais velho que ele, que era o Arnaldo Duarte, que convida meu pai para eles irem estudar no Colégio São Joaquim, que era o melhor, mais próximo que tinha aqui, ficava em Lorena, e eles voltavam em casa de 6 em 6 meses. Eles tinham um salvo-conduto para poder frequentar o trem que passava aqui em Resende e levava até Lorena. Terminando o ginásio no São Joaquim, voltando para Resende, o médico na época, na nossa região, era o Dr. Silveira. O Dr. Silveira foi o norte para o meu pai. Ele tinha uma admiração muito grande e ele morava ali na Rua do Rosário, aqui na Rua do Rosário, perto da igreja. Então ele tinha uma relação muito grande com de admiração. Era assim, uma admiração muito grande pelo Dr. Silveira. E incentivado, ele foi fazer medicina no Rio. E ele entrou para a Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, que era na Praia Vermelha. Meu pai teve o privilégio de se formar lá em 1940. Ele era um pupilo de um grande clínico da época, que era o professor Anis Dias, e ele fazia clínica médica. E meu pai, quando ele estava estudando medicina lá no Rio, ele contava que ele estudava no Jardim Botânico os remédios que vinham das plantas. Então eles tinham aulas no Jardim Botânico. E ele era tão curioso, e ele era tão meticuloso nos detalhes da medicina, que ele gostava da pesquisa. Convidaram ele para ir trabalhar no Instituto Pasteur e ele não pôde ir porque a minha avó não estava bem de saúde e a família pediu que ele viesse para Resende. Ele não tinha muito vínculo assim, ele veio, fez da vontade dela, veio para Resende e tratou dela até 1954, quando ela faleceu. Tem algumas particularidades interessantes. Ele treinou para vir para o interior, então ele fazia parto, ele fazia cesariana, ele operava amígdala, mas não tinha anestesia, não, operava no consultório, amarrava no lençol, sentava no colo do pai ou da mãe, e ali mesmo ele operava. Naquela época que ele começou a vida em Resende, foi muito interessante. 80% do serviço era gratuito. Você só ganhava 20%. Mas você tinha um amor da cidade, um amor pela cidade muito grande, muito respeitado. E as cidades tinham poucos médicos, eu não lembro quantos tinham. Eu sei que teve Dr. Balieiro, já existia. Tinha alguns médicos aqui que eu me lembro mais do Dr. Balieiro, que ele citava, teve uma boa parceria com ele a vida inteira. Quando ele veio para cá, ele tinha que fazer o exame de urina, a glicemia, ele tinha que fazer tudo, porque não tinha como fazer, não tinha máquina para fazer hemograma, não tinha máquina para fazer exame de urina, não tinha fita para nada disso. Era tudo, o exame de gravidez, se eu peguei quando criança, era o Galimanine. Você pegava o sapo, injetava a urina da mulher na cloaca do sapo e depois via se tinha espermatozoide, aí estava grávida. Tinha uns outros exames que eram feitos com a coelha, esse eu me lembro do Dr. Arnaldo fazendo esse exame. Faziam de alguma forma, operava, via o ovário da coelha e sabia que estava grávida. Meu pai foi o precursor de clínicas, que era uma coisa assim que não existia aqui. Quando ele montou o consultório dele em Campos Elíseos, era num andar superior, onde atuava o Bradesco. E ali tinham diversas salas, então ele montou a primeira clínica de Resende. Eram médicos militares que vinham para cá e outros médicos mais tarde que também participaram. Tinha um oftalmo, tinha um ginecologista, depois mais tarde um dentista, e ele montou o primeiro laboratório de análises clínicas de Resende. E ele trouxe para trabalhar com ele o seu Batista, que depois pegou a frente e ficou muito fácil, porque o Batista era muito trabalhador, muito competente, e tinha uma coisa, o Batista amava o meu pai. Amava meu pai, mas de verdade.
Com isso, ele montou a primeira clínica e o primeiro laboratório de Resende. Quando a gente era criança, minha mãe e meu pai, eles botavam a gente dentro do carro, meu pai ia dar consulta, então ia eu, Fernando e nas férias a Gilda, a Beatriz, todos dentro do carro, e a minha mãe já botava o pijaminha na gente, meu pai ia dando consulta. E aí a gente falava, pai, vamos fazer um passeio que não para? Um passeio que a gente pudesse, né? Mas ali era uma delícia que ele ia contando histórias. Num Plymouth, na década mais ou menos 57, 58, ia abrindo porteira, mas ia de carro, saía daqui de Resende às 4 horas da manhã, para ele poder atender a velha Bíblia lá, e depois nós descíamos. Eu me lembro andando naquela rua de Mauá ali, não tinha absolutamente nada, era só campo, e a gente fazia assim com a boca para sair fumaça. Isso a gente ia fazendo companhia para ele. Atendia a clientela dele toda nas serras, na redondeza de Resende, Mauá, Rio Preto, aquilo tudo, e ele no fim comprou um Jeep. E minha mãe foi uma das primeiras a dirigir em Resende, e era companheira dele de abrir porteira ou então dirigir para ele descansar enquanto ela chegasse até o paciente. Deus deu para ele uma coisa muito rara na vida, o dom do diagnóstico, que é uma coisa assim raríssima de uma pessoa, dele olhar e falar o que a pessoa tinha. E ele foi uma pessoa que nunca segurou cliente. Se ele achasse que o cliente dele tivesse uma oportunidade de um tratamento melhor, São Paulo, Rio, ele enviava para os colegas sem nenhum problema. Tudo na vida dele ele pensava não nele, na população, em tudo, sabe? A melhoria, como ele foi a PEMIR. Ele foi um braço direito na PEMIR. A PEMIR nasce quase ali em frente, um pouquinho do lado do cartório do Ferraiolo, ali onde tem o Cinema Odeon hoje, um pouquinho para frente. A PEMIR nasce como um banco de leite, criada pelo Nilo Jardim e a tia Inói, irmã do meu pai, uma das irmãs mais velhas do meu pai. Depois fazem uma primeira construção, o doutor Balieiro começa a participar, tudo nasceu de um banco de leite, Associação de Proteção, Maternidade e Infância de Resende. Que veio a ser a maternidade de Resende no futuro, onde o meu pai fazia partos. E comemoraram na PEMIR os 1000 partos. No dia que meu pai completou 1000 partos, as enfermeiras fizeram uma festa para ele. Depois Resende cresceu, ele já tinha, a Santa Casa já tinha um pronto-socorro, teve algum mal-estar entre a administração e a Santa Casa, acabou evoluindo sempre para o melhor, passou-se a ter um grupo de médicos, 2 médicos, um cirurgião e um clínico, que montava uma escala de plantão de cada dia da semana. Fruto desse grupo de médicos, dessa associação, nasce o SAMER no papel em 1972. Aquele prédio do SAMER, ele nasce de uma associação Maurício Menando, Virgílio Alves Diniz e Haroldo Viana Rodrigues. Quem toca a obra é a Dona Tereza. Tá? Doutor Maurício foi para a Inglaterra, nunca trabalhou ali, foi para lá, e o consultório acabou no final, doutor Maurício quis ficar no Rio, doutor Virgílio e doutor Haroldo ficaram com a parte dele, só usavam a parte de cima, com laboratório, com tudo, e mais tarde o laboratório foi para a parte de baixo, o grupo da Sociedade SAMER pegou aquilo lá e acabou aquela obra e criou, acho que eram 5 apartamentos, 2 enfermarias pequenas, usaram uma parte de cima, o raio-x ficou em cima, mas uma coisa bem empírica. À frente disso daí vem os médicos mais jovens, geração Dr. Wilk, Niquinho, Edinobá e tal. Eu chego um pouco mais tarde, eles começam ali em 73, 74, eu chego aqui em 76. Em 78 eu entro para meu pai sai, eu entro para a Sociedade SAMER. E o SAMER nessa época estava numa que valia a pena continuar, se não valia a pena continuar, a situação estava muito difícil, porque a cidade era uma cidade pobre,
com a disputa de Rio e São Paulo como referência, Volta Redonda sempre uma cidade maior. Então Resende lutou muito para isso. Na fazenda, nessa época, ele levava todas as amostras de remédio para a fazenda, porque lá no Arapeí não existia farmácia, não existia hospital, não existia nada. Chegava já estava assim de gente para consultar, né? Mas ele nunca disse não, né? Eu nunca vi ele falar não para ninguém. Ele só dizia, meu nego, deixa eu ver meus boizinhos primeiro. Aí eu via no bezerreiro, ia ver as vacas, olhava. Aí pronto, aí ficava por conta da consulta lá, consultava. Às vezes vinha 10, 15 pessoas, né? Às vezes ia no Arapeí, a gente pedia para ele ia lá no Arapeí. Então ele mantinha uma farmacinha e o Minervino era instruído também para poder ajudar o povo de lá. Falou, você tem que ser médico, Minervino. Como é que eu vou saber? Mas o pessoal não me deixa quando ele dava consulta. Aí ele botou uma prateleira naquele escritório, aí botou remédio bom para isso, bom para isso. Quando vier que você diz, você está com o quê? Talvez. E quando o negócio ficava muito feio, a mulher vinha para Pemi ou ia para Santa Casa. Ele foi vereador 20 anos, sem nunca pedir um voto. Sempre ele trabalhando pelo desenvolvimento da cidade. Ele foi o sócio número 1 do CCRR, ele que ajudou fez toda a relação com Oliveira Botelho para fazer aquela armação do CC. Na época de 50, o CCRR era onde é o Cinema Odeon. Sendo que ele era virado, a frente dele era para a rua direita ali, que é a rua 15 de novembro. E não tenho certeza se nessa época ele foi o presidente do CC, junto com alguns sócios, compraram o terreno e resolveram fazer o ginásio esportivo do CCRR. Eles não se preocuparam com a sede social. Fizeram a parte esportiva porque Resende não tinha nenhum incentivo para esporte. Ele era médico do DNR, ele descobre que tinha uma série de máquinas desses motoscrape que desaterra e aterra com uma velocidade incrível. Ele consegue fazer o terreno para lançar a estrutura do CCRR. Então, ali onde é o posto de saúde, tem um buraco ali. Num final de semana, eles tiraram a terra dali, botaram, aplanaram e compactaram para fazer. Porque ele entendia que um clube começa pelo esporte. Ele entendia dessa forma. E ele era presidente do clube, ele fez isso, não fez nada social, fez a área esportiva. Também ele entrou para a Sociedade do Rotary e participou a vida inteira do Rotary, a vida toda dele. Ele foi um grande rotariano. Foi presidente do Rotary, tinha a Casa da Amizade, que é a maior obra social que o Rotary, eu entendo que o Rotary tenha criado, porque é uma coisa que dura, sei lá, mais de 70 anos, e ele compra aquele terreno, o Rotary constrói ali, mas ao mesmo tempo ele precisava de outro terreno. Aí ele pede ao dono, que era um cliente dele, amigo dele, dono da Aviação Residência, um homem poderoso, que nunca passou a escritura de venda, tinha essa vaidade, vende ou doa aquele terreno de uma maneira bem simples para o meu pai com esse objetivo. Isso consta em escritura. E ali meu pai começa, eu não sei se foi ele ou alguém que começou a fazer a obra da creche da Casa da Amizade, que por sua vez ajudou muito as indústrias, porque não tinha creche, por lei tinha que dar creche, todo mundo usou, inclusive o Sami usava a creche da Casa da Amizade. Ele tinha uma sede de conhecimento fantástica, fantástico. Ele tinha sabe, eu imagino meu pai no tempo de hoje com as redes sociais, com essa coisa toda, ele ia ficar enlouquecido. Conheceu a minha mãe aqui em Resende,
que estava passeando na casa de um primo e ele a viu na rua e se apaixonou por ela. A história engraçada é que contam, né? Ele mesmo contava. Ela subindo a rua direita, que é a rua 15 de novembro, onde morava o primo da minha mãe, ele passou por ela e achou ela muito bonitinha, muito interessante e seguiu. E aonde ela estava era o consultório dentário desse primo. Entrou na sala de espera, ficou esperando. O tio Ulisses saiu e perguntou: "Ô, Haroldo, você deseja alguma coisa?" E a minha mãe conta que o tio Ulisses riu que ele estava lendo a revista de cabeça para baixo. Aí ele falou: "Eu queria saber que eu vi uma moça entrando aqui no consultório, então." E aí o tio Ulisses: "É minha prima da Virgininha e tal." E ali começaram a conversar. Porque ele se encantou com a beleza da Teresa. E aí eles começaram a namorar. A minha mãe já morava no Rio, sendo que a família dela era de conservatória, e ela casou-se no Rio e veio morar em Resende. E aí ela foi a grande companheira dele. Ali era uma relação muito linda. No dia do casamento deles, que era na época da guerra, a minha mãe ficou sentada na igreja esperando o Haroldo chegar. E a minha mãe contava que ela fez uma promessa para Santa Teresinha: "Eu vou fazer este homem feliz." E aí um dia ela disse: "Se você não é feliz, problema seu, eu fiz a minha parte." Os dois, eles tinham uma relação linda, de amor sublime. Eu cresci vendo meu pai abraçando a minha mãe, beijando a minha mãe, com toda a delicadeza da época, que não se era assim de se expor. O casal foi um exemplo para a gente de seriedade, de honestidade. Cobrava, mas cobrava de forma delicada. Tá? Agora, a minha mãe sempre foi a mulher de coragem. Ele era um homem mais técnico, mais amante da ciência. Um completava o outro. Era assim, de uma beleza, nós fomos criados por um casal que se amava muito. Ela construiu a fazenda todinha, ele dava as ordens como que ele gostaria de fazer, e ele dizia: "Teresa é ótima em logística, Teresa resolve tudo." Teresa fez a fazenda toda, os dois, mas ela à frente. Ela era uma mulher à frente daquele tempo, porque a minha mãe dirigia caminhonete. A minha mãe não tinha problema nenhum com nada, ela era ela, né? E ela dava o apoio integral, tudo que ele precisava, contava com ela, e ela estava ali firme com ele. Minha avó faleceu e tinha as duas fazendas deles de herança. Da minha avó, a Fazenda da República, e a Fazenda do São Francisco, que era do meu avô Sebastião, que era uma fazenda de café e de cana com cachaça. A da minha avó era de gado. Meu pai se interessou pela Fazenda do São Francisco. E muito difícil essa parte de herança, de divisória, como toda família. Então, o seu antenor, ele comprou toda a fazenda da família. Foi comprando as partes todas. E um belo dia ele chamou meu pai e disse: "Doutor Haroldo, está aqui o mapa da fazenda. O senhor escolhe a parte que o senhor quer." Na divisão, o seu antenor quis a região da casa, da fazenda. E dividiram, o meu pai ficou com a parte de terreno. E dali ele resolveu fazer a fazenda dele. Que as pessoas acham que meu pai gostava de fazenda. Ele não gostava, ele amava. Mas o que ele gostava mesmo é de brincar com a genética. Não tinha inseminação. No Brasil não tinha essa inseminação moderna, né? Você tinha o sêmen, coletava e às vezes inoculava o sêmen. Mas tudo quase que às cegas, né? Aí depois disso não, ele já veio, aí vem em ampula, você quebrava, tirava e já inseminava na hora, entendeu? Ele, para imaginar inseminação artificial, naquela época,
em animais. Coisas que estavam engatinhando na espécie humana em período de experiências na Europa. Ele quis trazer de corpo presente em sua fazenda a inseminação artificial. E me coube, com muita honra, ter participado desse trabalho. Aí comecei a conversar com o doutor Haroldo, tal. Aí eu estava falando com ele que eu gostava muito de inseminação artificial. Ele disse, eu estou procurando um negócio desse. Eu falei assim, eu não sei como fazer, mas eu vou trazer um rapaz para cá. Aí eu liguei para o Ministério e fui lá e encontrei com o Raul. Meu pai topou na hora. Meu pai abraçou o Raul como um filho. E o Raul passou a ir para a fazenda, fazer todo o trabalho da inseminação artificial. Aqui no sul do estado do Rio não tinha. Aí ele falou, meu filho, eu estou querendo fazer inseminação, tal. Lá em Paraíba do Sul, está dando curso para inseminação. Eu falei, eu vou lá e tal. Aí ele falou, então vou comprar o botijão. Eu comprou o botijão, comprou os trem. Vamos fazer inseminação? Eu, vamos embora. Eu estou pronto para fazer. Fiz o curso que eu estou pronto para fazer. O doutor Haroldo que organizou, que pediu, era o doutor Arão, que era o prefeito, arranjou uma sala para a gente, para botar inseminação, para não sei o quê. O doutor Haroldo fez tudo que precisava ele arranjava. Comprou o botijão, comprou os sêmen, escolheu os touros e tal. Aí nós fomos fazer a primeira inseminação, apareceu a primeira vaca no cio. Aí chamou todo mundo da redondeza, para todo mundo assistir a primeira inseminação. Aí eu falei, poxa, com tanta assistência, eu fazia a primeira inseminação, mas fiz direitinho e tal. Minervino, que era o gerente ali, o inseminador da fazenda, nervoso com manejar botijão de sêmen, tirar a ampola de sêmen, que na época era isso, do botijão, ampola de sêmen congelado. Ele foi treinado por nós como inseminador, então ele sabia manejar isso tudo. Mas aí não tinha o cortador de ampola na época. Aí ficou, e agora não tem inseminação? Aí o seu Ulisses me dá aqui, pegou o canivete, levou na porteira, fez tum. Quebrou o gargalo da ampola com o canivete e aspirou, e aí o procedimento foi aquele por ele foi treinado. Então isso é exótico. Foi onde nasceu a Gina. Quer dizer, o negócio acho que foi feito com tanta fé que nasceu uma fêmea, né? E essa Gina depois deu opção de filhas, né? Tudo de filhas boas, né? Mas assim que começou. Nós fizemos um churrasco, uma festa para o nascimento da Gina. Nossa, veio gente de todo lugar conhecer a Gina. E tinha muita gente, você sabe como é que é o povo da roça, desconfiado, né? Então ia lá, beliscava, passava a mão para saber se aquilo era verdade. As pessoas falam, nada, de noite ele põe a vaca com o boi. Se o 10 botar inseminar a vaca, o bezerro vai nascer com pneumonia, que esse negócio é gelado. E ele não parou aí não. Começou a fazer embrião na fazenda, trouxe os veterinários. Com orientação do Dr. Haroldo, em conversas nossas com a fisiologia, mulher, vaca, ele me forneceu um hormônio de nome Maturon, que era usado na época como folículo estimulante de mulher. Calculamos as doses, usamos as doses no período certo, a dosagem certa no período certo do ciclo estral da vaca e fizemos a vaca engravidar. Ela ovulou normalmente e emprenhou. Isso fez com que o Dr. Haroldo nos fizesse fazer uma palestra no Rotary, na época, explicando pormenores da avaliação ginecológica, da avaliação fisiológica desse animal, na presença sempre do Dr. Haroldo, inovador, que não existia ninguém na época que fizesse isso
do Brasil. Nós fomos o primeiro a fazer isso, que diria, vamos dizer, seria um precursor hoje da IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo. Deixa eu falar outra coisa da fazenda. Ele foi o primeiro homem a criar a silagem. A silagem, ninguém fazia silagem. E era junto com o clima. Tem capim, tem capim. Não tem capim, não tem capim. A gente começou a fazer a silagem. Aí começamos a encher o silo. Aquele monte que era capim, cana, milho, né? Muito milho. Ele trouxe o plantio direto. Podia não funcionar, mas a máquina ele tinha. Ele botou fazia um reaproveitamento, ele fez o biogás e não é de brincadeira que eu vi aquilo funcionar. Rogério era outro inovador, ele gostava, a amizade dele com meu pai, de pai e filho ali, uma relação maravilhosa, né? De interesses, né? Então o Rogério trazia as novidades da Suíça. Eu me lembro uma vez ele disse, Rogério, você vai nos Estados Unidos. Sabe, as minhas vacas sempre têm corpo estranho. Traz um negócio como eles têm no alfândigo para procurar corpos metálicos. Bom, eu trouxe um aparelho para procurar minas ou joias como os americanos fazem nas praias. Logo depois ele me chamou, tenho uma vaca, pô, vai ver. Eu não muito experiente na época, testou a vaca, disse, Haroldo, muito ruim esta vaca tem muitos metais no estômago. Ao fim, 2 dias depois a vaca faleceu, o Haroldo mandou abrir, ou ele mesmo abrir, foi cheio de arame e parafusos. Poucas semanas depois, me chamou de novo. Testei a vaca, disse, Haroldo, coisa de novo não é muito bom. Ele disse, Rogério, vai embora com o seu aparelho, você me rouba o sonho. Ele nunca mais quis saber sobre este aparelho. O Dr. Haroldo ficava amigo de todo mundo. Que trabalhasse então na zona rural, ele gostava mais ainda, porque ele gostava muito de fazenda. O espírito dele era, além de médico, ele era muito um bom médico, era fazenda. Fazenda, toda novidade ele geralmente tinha. Um negócio assim esquisito, Gui, porque nunca ninguém tinha ido no carro do bombeiro. Foi o bombeiro apitando do Campos Elíseos, as lojas todas baixando porta, como se fosse uma celebridade. Ele não era uma celebridade, ele era uma pessoa muito simples. Nos últimos anos dele, ele foi condecorado como comendador de Resende. Ele teve tantas condecorações que ele disse, eu acho que eu vou morrer. Estão lembrando muito de mim, me condecorando. Eu falei, não, pai, é muito melhor você aqui, vivo, vivendo todo esse glamour da conquista, da vida, do sucesso, você vivendo isso. Tanto que na academia, quando ele recebeu a medalha, o teatro ficou de pé, aplaudindo, e ele pegou as mãos e fez, vitória. Então, eu acho que ele é lembrado no coração das pessoas que conheceram, que amaram ele, que amam ele até hoje, né? Ele nunca vai ser esquecido. No dia 22 de abril, eles fizeram 55 anos de casado. Então, nós fomos à missa na São Sebastião. Fui eu, Fernando e a Tetê que fomos, e a minha mãe. Fomos à missa com ele lá. E eu me lembro que o padre falou para eles apagaram a vela lá do coisa, e foi a missa dele de 55 anos de casado. Aí nós marcamos para fazer um almoço, convidamos todo mundo, veio todo mundo. Na segunda-feira, dia 26, às 5h30, 6 horas da tarde, ele apagou. E meu pai conseguia não só que as pessoas gostarem muito dele, admirarem, como as pessoas muito próximas. Ele tinha um irmão, o Délio,
Porque se fosse preciso dar a vida para o meu pai viver, ele daria. Ele amava o meu pai. O Batista do laboratório falou assim, não tenho mais razão de continuar vivo. O meu melhor amigo se foi. Eu ouvi isso dele, né? E por sua vez, meu pai falava muito comigo. Eu não quero mais viver, vida não está mais interessante, não quero envelhecer assim, mas eu tenho medo de morrer. E era de uma maneira muito honesta. Mas Deus foi tão legal com ele que ele teve uma morte súbita. Foi o enterro dele, foi tudo, mas cheguei para o ministério e falei, eu quero uma licença de uns 15 dias, que eu não vou ficar aqui não. Eu vou descansar. E fui para Minas descansar. Fui para Minas para não mudar de diários, né? Eu não fui no enterro do meu pai. Não fui no enterro do Haroldo. Pessoas que marcaram muito a minha vida profissional, meu dia a dia de vida, minha formação moral, minha formação técnica. Porque a gente tem que dar alegria em vida. A passagem da vida para a morte é normal. Ela se faz quando Deus chama, e comentários tem que fazer em vida para dar alegria à pessoa. Na morte, reza-se. Como é que eu fui parar lá, assim, recém-casado, né? Vindo embora para cá? Fui levar para consultar, ele falou, não, vamos lá e planta tomate, né? Terra boa para tomate. Né? A casa estava sem fazer ainda, quando eu entrei estava acabando de rematar, né? Porque eu tinha que sair de lá do Aros, né? Aí eu sempre digo que eu tenho, por exemplo, o doutor Haroldo é a pessoa com mais sonho, é com o doutor Haroldo. Coisas que aconteceu, que, né? Às vezes até nós conversamos. Nós temos alguma coisa espiritual. Eu me emociono. Eu me emociono. É uma pessoa que eu amei de coração. Amei de coração. Nunca vou esquecer isso. Mas a vida é isso, né? Foi um ser humano muito bom, ajudou muitos outros. Nada mais.